Graça e paz para você que está me dando o privilégio de assistir esse vídeo aí. Eu sou o Márcio Ribeiro, esse é o canal Notas de Encorajamento. Nesse canal nós temos aí o espaço para poder falar sobre temas relevantes para seu crescimento profissional. Nós estamos falando aí de coisas relacionadas à gestão de carreira, empreendedorismo. Começamos uma nova série sobre etapas do processo seletivo. Hoje nós vamos falar sobre a outra etapa. No vídeo anterior nós falamos do início de tudo, que é o currículo. Hoje nós vamos falar sobre a triagem das redes sociais. Então, antes de eu começar esse vídeo, eu quero fazer o convite. Se você não é inscrito no canal, quero convidar você a se inscrever, quero convidar você a clicar no sininho para você receber as notificações e eu quero convidar você também a deixar o seu comentário ali, o seu like ou o seu dislike, para que a sua opinião possa chegar e para que nós possamos então, como produtores de conteúdo, verificar onde nós podemos mudar, melhorar, acrescentar, cortar, sei lá. Então o seu retorno ele ajuda também para que nós possamos melhorar o conteúdo e produzir conteúdo bom, conteúdo que seja importante e que ajude aí no seu crescimento. Bom, como eu falei, o vídeo de hoje vai ser a segunda etapa do processo seletivo, triagem das redes sociais. Por que eu coloquei isso como a segunda etapa? Eu estou pensando aqui, eu como analista de RH. Então vamos lá, vou dar um exemplo aqui. Sou analista de RH, fui chamado para uma empresa para ampliar a rede de agências de um banco privado. Então esse banco quer expandir, então ele vai abrir 200 novos postos de trabalho. Então para esses 200 novos postos de trabalho eu estou com 10 mil currículos para analisar. Passei eles pelo primeiro filtro que foi o da triagem do currículo em si, para ver se o currículo estava dentro das especificações, se ele não continha erros de ortografia, coisas desse tipo. Nesse filtro de 10 mil, eu eliminei 1.000. Fiquei apenas com 9 mil nas mãos. Então, para que eu vou pegar 9 mil currículos e começar a convocar para montar a dinâmica de grupo, para preparar outras etapas, se quando eu entrar lá nas redes sociais, eu verificar algumas coisas que sejam negativas com relação ao procedimento do candidato, eu vou ter perdido tempo de ter analisado mais de 9 mil currículos, mais de 9 mil pessoas ali em várias etapas, um processo dispendioso. Então, para economizar custos, eu já pego esses 9 mil currículos restantes e já faço o filtro, a triagem das redes sociais. Aí você está me perguntando aí, qual é o motivo que um analista de RH vai checar, vai triar as redes sociais dos candidatos? Eu vou te fazer essa pergunta no plural, vou te responder no plural. Quais são os motivos que fazem com que os analistas de RH consultem as redes sociais dos candidatos? Vou te falar agora. Primeiro motivo, já é para verificar a questão do português do candidato, ortografia, erros de ortografia, erros de concordância, misericórdia. Porque algumas redes sociais, a comunicação é feita de forma escrita, principalmente o Facebook e o Twitter. Então ali tem um material farto para o analista de RH verificar. Então já no próprio, ele não precisa nem perder tempo de fazer teste de português com esses candidatos. Ele já olha o Facebook, já olha o Twitter, já vê que o camarada escreve mal pra caramba, ali mesmo ele já elimina um bocado de currículos. Sinto muito dizer isso para você, mas é por aí. Dá uma olhadinha no vídeo que eu fiz sobre leitura, certo? Para você adquirir conhecimento e cultura. Dá uma olhadinha no vídeo que eu fiz sobre desemprego estrutural e planejamento de carreira. Nesses dois vídeos eu falo bem sobre a questão do estudo. A questão do estudo, a questão da escolaridade está fazendo grande diferença sim entre a aprovação e a reprovação dos candidatos nas demais etapas do processo seletivo. Vamos lembrar que o Brasil tem 12 milhões de desempregados e, infelizmente, durante os próximos meses a tendência desse número é aumentar. Então, com tanta mão de obra disponível, o analista de RH pode ser mais criterioso sim, pode ser mais exigente sim.
E vamos combinar que para você representar uma empresa, você vai mandar uma correspondência escrita, cheia de erros de português, isso aí queima o filme de qualquer empresa. Então, esse é um dos motivos pelos quais os analistas de RH já fazem um filtro nas redes sociais do candidato. Já começa por aí. Vou te dar outro motivo agora. O outro motivo é justamente para verificar a postura dos candidatos. Por quê? Porque nós estamos num tempo, dentro das empresas, no qual as pessoas trabalham interagindo umas com as outras. E para interagir umas com as outras, é preciso saber conviver com as diferenças. No vídeo que eu fizer sobre dinâmica de grupo, eu vou falar mais especificamente sobre essas questões aí. Mas as redes sociais, elas já dão uma ideia muito certeira de como esse candidato se comporta em relação às outras pessoas. Então, como eu falei ainda há pouco, então nas redes sociais o analista já filtra, já elimina, ele não perde tempo. Ao invés de ele chamar 9.000 para fazer dinâmica de grupo, né, divididos aí em turnos, em horários, ele vai eliminar com certeza pelas redes sociais 2.000, 3.000. Então ele vai diminuir o trabalho dele, no que aliás é o certo, é o que eu faria. Então eu vou falar aqui de 3 temas que são temas polêmicos, que são temas nos quais as pessoas têm as suas opiniões e nos quais, infelizmente, tem gente que manifesta intolerância muito grande. O pior de todos no Brasil está sendo a política. Então, quando a pessoa faz uma postagem nas redes sociais apoiando um candidato, um político, já entra na rede social do camarada um monte de gente que apoia o outro, já entra xingando, já entra detonando, já entra falando um monte de coisas agressivas. E muitas vezes você é um desses que faz isso. Vai lá e faz comentários agressivos em relação àquela postagem lá que alguém fez que você não se agradou. Certo? Além desse mole que você dá muitas vezes, ainda tem a questão de você curtir quando alguém posta alguma coisa ofensiva a um candidato que é oposto ao seu, certo? Então tudo isso o analista de RH vai vendo, ele vai entendendo que você não tem tolerância para conviver com as diferenças, e isso vai queimando o seu filme na hora de você participar das demais etapas do processo seletivo. Aí você me pergunta, o que você acha que eu devo fazer? Eu respondo para você agora. A sua opinião sobre política é igual a pizza. Se o analista de RH quiser, ele pede. Então, fica na sua. Não interessa para ninguém se você vota em A, em B, ou em C, ou em D. Esse é o tema mais difícil no Brasil atualmente. É muito pior do que política ou religião. Muito pior do que religião ou futebol. Então, elimina isso da sua vida, certo? Se alguém postar alguma coisa de política que você não concorda, não faça nada. Como eu particularmente faço. Faço nada, deixo lá. Outro assunto, futebol. Ok, muita gente tem seu time de futebol de preferência. No futebol, quando você posta alguma coisa sobre o seu time e se limita simplesmente a postar alguma coisa sobre o seu time, ok. O problema é quando você posta alguma coisa sobre o seu time e começa a ofender o time do outro. Isso mostra para o analista de RH que você não tem respeito pela opinião do outro, que você não sabe diferenciar até onde termina o seu direito e começa o direito do outro. Vou melhorar a explicação. Eu torço para o Botafogo. Então, se eu quiser postar alguma coisa na minha rede social sobre o Botafogo, eu me limito a postar, fazer algum comentário bom ou ruim sobre o Botafogo. Ignoro Flamengo, Fluminense, Vasco, quem quer que seja. Acabou, Zé Fini. Beleza. Para o analista de RH, isso mostra simplesmente que eu tenho um time, que eu torço para um time de futebol. Agora, se eu posto alguma coisa e já começo a ofender o cara que torce para o Flamengo, o cara que torce para o Fluminense, o cara que torce para o Vasco, isso mostra para o analista de RH
que eu posso vir a ser um cara encrenqueiro, ficar arrumando problema dentro da empresa. Então as empresas prezam muito pela boa convivência, porque as pessoas trabalham interagindo umas com as outras, e para isso a gente tem que saber conviver com as diferenças. Então, qual é a dica? Vai postar alguma coisa de futebol? Posta só sobre o seu time, ponto. Esquece os outros times. Religião, que é o outro tema mais encrencado para se falar em redes sociais. Cada um tem sua fé. O Brasil é um país laico. O Brasil não tem religião oficial. Eu nunca escondi que eu sou evangélico. Eu tenho o canal Notas de Encorajamento 2, ali eu prego a palavra de Deus. Mas eu nunca ofendi religião de ninguém. Porque Deus é educado. Ele respeita a opinião que as pessoas venham a ter sobre ele. Se ele é educado, a minha obrigação é ser educado também. Apocalipse 3:20 é um texto bíblico que eu te dou aí, que você pode conferir, que mostra a educação de Deus. Ele está na porta, bate, espera eu abrir e eu convidar ele para entrar. Deus é educado. Então, se Deus é educado, a minha obrigação é ser também. E a sua obrigação também é ser. Então, se você tem uma religião e quer postar alguma coisa, poste simplesmente alguma coisa básica e acabou. Você não precisa ofender a religião do outro. Você não precisa dizer que o outro é isso, é aquilo outro. O cara tem direito a ter a religião dele. Ou tem direito a não ter nenhuma. Isso não é problema seu e nem meu. Isso aí, todos vão apresentar-se diante de Deus e cada um vai responder pelos seus atos. Você pode conferir na própria Bíblia, Romanos 14:12. Cada um dará conta de si para Deus. Ponto final. Simples assim. Basicamente são essas dicas que eu dou. Resumindo, política. Fique fora. Não comente. Para o analista de RH, como eu falei e repito, política para ele é que nem pizza. A sua opinião sobre política é que nem pizza. Se ele quiser, ele pede. Futebol, limite-se a falar do seu time. Se você não quiser postar nada, melhor ainda. Religião, limite-se a falar sobre a sua crença. Pronto, simples assim, sem debate, sem intolerância. Existem outras coisas que mostram aí a característica intolerante de algumas pessoas. Tem gente que fica curtindo, compartilhando, comentando conteúdos de caráter neonazista, ou homofóbico, ou misógino, enfim, coisas assim que existem também nas redes sociais. E tudo isso, com certeza, um analista de RH está olhando, está levando em conta e vai só triando os currículos e jogando naquele sexto arquivo que eu falei no vídeo anterior, para te relembrar que o sexto arquivo ele é conhecido popularmente como lata do lixo. E é para lá que o seu currículo vai após essa análise aí da sua rede de relacionamentos sociais, as redes sociais. Outra razão pela qual aí eles fazem essas pesquisas aí com relação às redes sociais. Te digo agora, compartilhamento de fake news. Sabe por quê? Vou te dar uma razão bem simples. O compartilhamento de fake news demonstra que você pode vir a ser um sujeito irresponsável, segundo o analista de RH, um sujeito que é incapaz de checar uma informação para poder compartilhar antes de verificar se ela é verdadeira ou falsa. Você sai compartilhando, você sai jogando nas suas redes sociais a fake news e aí deu ruim para você. Aí você pergunta, como é que eu faço para saber se o assunto que está circulando nas redes sociais é fake news? Tem vários sites aí, vou te dar um deles, boatos.org, eu vou botar o link do site lá na descrição desse vídeo. Vai lá e confere. Se você verificar alguma notícia aí que está circulando nas redes sociais, coloca lá. Vai lá no boatos.org e você vai localizar. Se tiver lá, ele já posta logo lá, hashtag boato. Bota a notícia e coloca hashtag boato. Então, e existem outros sites também. Eu conheço esse. Mas existem outros sites que são feitos por jornalistas e que verificam essa questão das fake news. Mas por que eu estou falando disso? Foi o que eu acabei de falar ainda há pouco. Quando você
está trabalhando, você recebe informações as mais diversas. Então, você precisa checar antes de você poder falar que alguma coisa é verdadeira ou falsa. Então, o seu simples compartilhamento aí de fake news sem verificar, isso certamente passa uma informação bem negativa para o analista de RH. Não tenho medo nenhum de falar sobre isso aí, certo? Então, eu faço o convite a você. Dá uma checada nas suas redes sociais aí, dá uma checada nas suas postagens, dá uma checagem aí nos seus comentários, dá uma checagem nas suas curtidas, verifica aí o que as pessoas postam nas suas redes sociais, entendeu? Que também tem isso, certo? Pessoas que postam coisas aí inconvenientes, indevidas nas suas redes sociais, você recebe aquilo, você pode ocultar, você pode excluir, se for o caso até bloquear pessoas, se for uma coisa assim mais grave, mais sem noção, sei lá, você tem que verificar isso aí, certo? Porque as redes sociais, elas são um espelho assim, posso dizer, bem limpo de como você é. Então, quando a empresa faz a checagem e verifica isso tudo, já é para eliminar. Claro, porque aí o analista de RH vai ficar com menos pessoas para ele poder triar, para ele poder, entendeu? Analisar nas demais etapas, tá certo? Vou ficar por aqui com esse vídeo, espero que ele tenha servido aí para que você possa ter adquirido mais conhecimento. Dá uma olhada também lá no vídeo que eu fiz sobre como as redes sociais podem influenciar na sua carreira, isso também vai te ajudar. Dá uma olhadinha lá, tá bom? Que Deus te abençoe, forte abraço para você, até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. E convido você mais uma vez a se inscrever no canal, a clicar no sininho, ativar as notificações, deixar o seu comentário e o seu like. Forte abraço, Deus te abençoe, até o próximo vídeo. Graça e paz para você que está me dando o privilégio de